Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da lição: Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro. Está em João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens, prevenções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas, dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar-te a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais e agradecermos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, em Teu nome, para mais uma manhã de estudo, de esclarecimento e de consolo. Rogamos bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para a irmã que hoje será intérprete da Tua mensagem, Senhor. Que possamos contar com a Tua presença amiga hoje e sempre. Graças a Deus. Agora, nós vamos convidar a nossa irmã Leila, que vai fazer hoje a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5. Quem não tiver o Evangelho pode pegar para acompanhar lá na frente. O Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, é o item 5, Advento do Espírito de Verdade, primeira parte. Vamos jogar para a nossa irmã. Muito bom dia a todos, que os amigos espirituais, protetores da nossa casa e Jesus continue nos envolvendo. Nosso tema de hoje é um tema
continua aqui no capítulo 6 do Cristo Consolador, o capítulo já diz, né? O Consolador. E nós estamos numa parte que são instruções dos amigos espirituais. E o nosso título é O Advento do Espírito de Verdade. O que é o advento? A gente vai buscar as significações, né, no dicionário. Está lá, chegada, vinda. Então, eu acho que esqueci o microfone, né? Só um minutinho, gente, senão a gente não consegue gravar com eficácia. Só para a gente poder ter um trabalho mais limpinho, né, gente? Muito bom dia. Estamos aqui na nossa casa abençoada, dando continuidade, né, ao capítulo 6 do Cristo Consolador, desejando muito que os amigos espirituais estejam aqui conosco. Todos nós estamos acompanhados do nosso Espírito Protetor, então eles nos acompanham. E também temos os protetores da casa, então que a gente continue sendo envolvidos por esses abnegados irmãos. Quando eu falei, né, que esse tema é muito rico, porque a gente está falando aqui um pouquinho do Cristo, né, está falando de consolo, e a nossa humanidade está precisando muito desse acolhimento. Né? A gente está vivendo um tempo muito difícil, não que nunca passamos por tempos difíceis, mas a gente está vivenciando uma época em que era para estar tudo mais iluminado, né? Diante de todos os conhecimentos que a gente já tem, diante de todas as facilidades tecnológicas que a gente tem, diante de todo o avanço, né, da intelectualidade, da tecnologia, as facilidades que a gente tem para chegar de um ponto a outro. Então era para a gente estar moralmente bem avançado. Por isso, é muito importante a leitura, é muito importante o livro, seja como for, o livro no celular, o livro digital, o livro de papel, a xerox. É importante a gente manter a leitura ainda para relembrarmos da essência. Então, aqui, como eu estava dizendo, o título é Advento do Espírito de Verdade. E às vezes a gente lê, mas não se aprofunda muito no significado da palavra. Advento não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, né? É uma palavra um pouco antiga. Então, advento é chegada, é vinda. Vinda do Espírito de Verdade. E é o Espírito de Verdade que nos traz essa mensagem. E é essa mensagem que a gente vai tentar se aprofundar para reter ao máximo a informação que esse Espírito está trazendo para nós. Então ele começa assim, venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Aí vem 2 pontos. Que verdade é essa? O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reunia em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse, entre aspas, vinde a mim todos vós que sofreis. Então vamos lá do início. Ele começa dizendo, venham como outrora aos transviados filhos de Israel. Quem são esses filhos de Israel? Se a gente for trazer para a mensagem de hoje, a gente vai lá para Israel. Mas não é bem assim, a gente não pode levar o pé da letra. Então a gente vai ver que tem alguns significados. Israel é o nome dado a Jacó depois da luta, como contada em Gênesis, no capítulo 32, versículo 29. Outra definição: os filhos de Israel literalmente significam aqueles que deram origem às 12 tribos, regiões nas quais
foi dividida na época dos juízes a terra prometida. Então, esses significados estão lá no Antigo Testamento. Para nós percebermos o quanto a gente ainda vem, muito antes da vida de Jesus, a gente já estava travando algumas batalhas físicas, né? Se degradando, lutando, tentando conquistar aqui e ali. Mas nesses lapsos de violências, a gente também se reportava ao Criador, ao Pai. Mais uma definição aqui, ó. Os filhos de Israel são os descendentes diretos do patriarca Jacó, que mais tarde recebeu o nome de Israel. O termo israelitas refere-se a todo o povo descendente de Jacó, incluindo convertidos à sua fé. Então, não necessariamente aquele da árvore genealógica. Aquele que se convertia também era considerado filho de Israel, filho de Jacó. Então, quando ele diz aqui, venham como outrora, ele está vindo de novo. Como desde lá do início a gente não estava abandonado. A espiritualidade amiga, né? Os mensageiros de Deus, a todo momento estão ali tentando nos alertar e nos auxiliar no nosso aprimoramento espiritual, na nossa evolução moral. Aí ele diz aqui que ele vem, né, como ele vinha antigamente, para trazer para nós a verdade e dissipar as trevas. A gente lê uma mensagem aqui de palavras da vida eterna. Né? Quando a gente está em trevas, está em escuridão, está em angústia, será que a gente para analisar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, essas palavras que a espiritualidade amiga nos traz, para a gente conseguir o consolo, pelo menos o equilíbrio emocional e espiritual? Nem sempre. É o que deveríamos fazer. A gente lembra da prece algumas vezes, mas é uma prece de desesperada, uma prece que a gente fala, clama, e às vezes a gente não consegue aliviar o coração. Então, que a gente consiga, nessas palavras aqui do Espírito Verdade, ter essa noção de que está tudo no seu devido lugar. O barco não está à deriva, como alguns dizem. A terra não está bagunçada. Então, que a gente tenha total certeza que nós não estamos abandonados. Então, ele diz que veio trazer a verdade para nós, para dissipar as trevas. Aí ele continua aqui, ó, escutai-me. Será que a gente está ouvindo? Para ouvir tem que parar. Para parar tem que prestar atenção. Será que a gente para para prestar atenção? Ao que a gente está dando a devida atenção? As notícias ruins ou as notícias positivas? E ele continua: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Aí ele diz: o Deus bom, o Deus grande. Então, as coisas que estão acontecendo no nosso planeta não é culpa de Deus, é responsabilidade nossa. Que ainda não nos despojamos do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Mas ele continua nos olhando, nos observando e nos auxiliando. Aí ele finaliza assim, aqui, ó, como um ceifeiro. O que o ceifeiro faz? Depois que foi plantado, né? Ele vai lá e pega e depois faz a separação. Reunir em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. É um chamado. Sofrendo ou não, vamos ao Pai. Mas aqueles que sofrem são os seus prediletos. Né? Mas adiante a gente vai ver. Jesus diz: esses são os meus prediletos. Porque é esse que está chorando. É esse que está sofrendo. É esse que eu quero acarinhar. E não é diferente conosco, né? A gente está passando na rua e vê alguém chorando, sofrendo. Aquilo já chama logo a nossa atenção. Por que com Deus seria diferente? Por que com Jesus seria diferente? Claro que não, né? Vamos ao segundo capítulo. Vamos ao segundo parágrafo. Diz assim, ó. Mas, sempre tem um mais, né? Porém, no entretanto, mas ingratos os
os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então aqui, nesse caso aqui, a porta não é tão estreita. A porta estava aberta para a gente, o caminho era largo, mas ele era largo e reto. Não tinha a proposta dos desvios. A gente quer os desvios, a gente quer o jeitinho, a gente quer do nosso jeito. Não pode ser do jeito que o Pai quer, tem que ser do meu jeito. Não pode ser do jeito que o meu cônjuge quer, não pode ser do jeito que o meu filho quer, tem que ser do meu jeito. E nem sempre o nosso jeito é o jeito melhor, nem sempre. Por isso que é bom a gente sempre avaliar várias opiniões, né, para a gente poder chegar ao consenso. E ele diz que a gente se deixou enveredar pelo caminho mais complicado, né? Aqui, ó, enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade, ou seja, nós fomos impiedosos para com o nosso próximo e o nosso próximo agiu de impiedade para conosco. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte, quer que vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que já não vivem na terra a clamar. O que eles clamam? Está dizendo aqui, ó, orai e crede. Eles estão orientando a gente a crer e a orar. Mas antes diz aqui, ó, aqui ele fala aqui, ó, ajudando-vos uns aos outros. Como é que é essa ajuda? Eu não posso ficar só orando, eu tenho que agir. Então nós, nos auxiliando uns aos outros, vamos perceber a grandeza do Pai. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. Mostrar o Deus bom, o Deus grande. E ele segue aqui, ó. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro, ou seja, como uma árvore frondosa. De novo, vamos retomar aqui, ó. Falou, né, que a gente agiu com ingratidão, com imaturidade, né? Emmanuel tem uma frase que diz para nós que nós somos mais ingênuos do que perversos. Ingênuo no sentido de desconhecimento, de imaturidade espiritual. Nós não somos espíritos puros, não somos ainda espíritos bons, mas estamos aqui na casa buscando a boa palavra e nos esforçando para sermos mais evoluídos. Mas a gente não pode esquecer que lá fora existem irmãos nossos que estão vibrando pelo mal, que estão praticando o mal com gosto, com crueldade. Então, esses, a gente fica assim, mas como é perverso, a gente julga, né? E os Espíritos dizem, eles fazem isso porque eles não percebem que terão que ressarcir para a lei de Deus. Não só a lei dos homens. Se nós soubéssemos, tivéssemos a total certeza, né, que a gente fala que sabe, que crê, que isso vai ter uma repercussão no nosso futuro, se acreditasse de fato, nós não faríamos. Se nós tivéssemos a força moral suficiente para resistir ao ciúme, à inveja, ao medo, a gente não fraquejaria, porque a gente teria total certeza que aquilo iria nos prejudicar no futuro. Então, essa ingratidão que ele fala aqui é como se fosse uma ingratidão sem o total conhecimento de causa. A gente erra muitas vezes consciente, a gente está envolto na mágoa, na vingança, no revide. A gente fala assim, não vou deixar isso barato não, ela precisa aprender. Aí é com conhecimento de causa, mas ainda assim, devido à nossa imaturidade,
a gente não tem uma ampla percepção de que aquela vingancinha, aquele revide, vai voltar para a gente. Se a gente tivesse essa certeza, a gente não revidaria, a gente não vibraria mal para as pessoas. Vamos citar aqui para os nossos governantes, para os nossos vizinhos, para aquele parente difícil, né? A gente teria o pensamento de oração para esses irmãos. E mais adiante ele diz que meu Pai, ou seja, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, não quer aniquilar a raça humana. A gente tem irmãos que falam assim, quer ver acabar esse problema? A gente bota uma bomba no Polo Norte, a bomba no Polo Sul e acaba com a Terra e está resolvido o problema. Essa é a solução? Solução imatura, né? Claro que Deus não quer isso. Ele quer o nosso bem, quer o nosso aprimoramento. Todos esses espíritos que evoluíram aqui, um dia eles cometeram falhas também como nós, né? Eles também praticaram a iniquidade, mas evoluíram. Em algum momento deu um start, normalmente é a dor, né? Pela dor a gente não quer mais sofrer, a gente procura se melhorar. E ele diz aqui, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudamos uns aos outros, mortos e vivos. Aí ele vem falando, que mortos são esses? Ele fala que a morte não existe. Ele fala que mortos segundo a carne, é o corpo que perece, né? E ele fala que veio nos socorrer mutuamente e que a gente não precisa ouvir não mais somente a voz dos profetas ou dos apóstolos, mas dos que já vivem na terra a aclamar. Então eu teria aqui um trechinho para a gente falar sobre essa questão da imortalidade, da morte, né? No Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pensou em tudo, ele pensou até nas nossas dúvidas. Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, perguntou aos espíritos, na questão 936, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O que a gente dá a pergunta, né? O que ele está perguntando aqui? A gente devolveu o ente amado para a espiritualidade. Hoje teve agora recentemente o caso de uma mãezinha, um bebezinho de 3 meses desencarnou. Ela não suportando essa dor, atirou fogo no próprio corpo. Ela não suportou a dor de devolver o filho para o pai. Com certeza por desconhecimento. O filho não é nosso. O filho é um empréstimo divino para a gente cuidar. E para a gente aprender a amar. Provavelmente, com certeza, aquele espírito veio para a gente se ajustar. Mas o amor dela era tão grande que ela se apegou. É meu filho. Se meu filho vai, eu não quero ficar. Então a pergunta é, como é que a dor que eu sinto da partida do meu ente reflete nele que está no plano espiritual? E os espíritos respondem. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra. Então o espírito sente essa saudade, esse nosso sofrer. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Então, se a gente perde o equilíbrio e fica, não vá, por favor, eu preciso de você, a gente não está ajudando a alma, a gente está prejudicando. Voltando aqui à ignorância, a gente não faz isso porque a gente quer, é porque a gente não conseguiu ainda controlar as nossas emoções. A saudade é legítima, é natural. Seria até estranho eu sentir saudade do mente meu, né? Que eu amei tanto. Ele continua aqui, uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. Então nós, quando choramos de forma desequilibrada, não é negar o choro, tá, gente? A gente pode chorar, é até saudável, lava a alma, né? Mas se a gente perde o equilíbrio, prejudica a nós e prejudica a esse ente amado. E Kardec traz vários exemplos aqui. Ele traz o exemplo da prisão, não vou ler porque é grande a nota. Ele fala que quem respondeu foram os espíritos superiores.
e mais adiante Kardec traz uma notinha. Ele dá o exemplo de quando nós estamos na prisão. Vamos supor, estou eu e Maurília, vou dar o nome fictício, eu e a amiga Maurília estamos presas. Maurília cumpriu a pena dela e vai receber a liberdade. Eu vou chorar, não Maurília, não vai não Maurília, eu quero você aqui comigo. É correto? Ela vai sair, vai retomar a vida dela e eu vou continuar a minha pena, depois eu saio também. Kardec faz essa comparação. Então é justo eu querer que ela fique na prisão comigo? Ele está fazendo a comparação do corpo físico sendo uma prisão da alma, do espírito. Ele dá um outro exemplo dessa nossa dor desarrazoada. Estamos eu e um parente doente. Não, meu parente está doente. Ele tem condições do melhor tratamento, vamos botar assim, lá na Inglaterra. Um continente longe do meu, um país longe do meu. Só que lá ele vai ter uma condição de vida melhor. Eu vou impedir o meu amado, a minha amada, de ir para a Inglaterra, porque eu vou sentir falta, sabendo que lá ele vai ter uma condição de saúde melhor? Também não. Então são esses exemplos, a gente sente a falta. Se bem que esse exemplo hoje em dia, para a gente é até razoável, hoje em dia a gente tem a internet, a gente pode falar por Skype, né? Pelo Zoom, pelo WhatsApp, a gente tem as tecnologias para nos auxiliar, mas não vai ter o abraço, não vai ter o contato, olho no olho, né? E às vezes o fuso horário atrapalha. Então é isso, quando eu peguei esse gancho, porque ele fala aqui, ele faz essa comparação do vivo no corpo e o vivo além do corpo físico. Quando a gente tem essa dor intensa, a gente está dando a demonstração de que a gente não acredita na vida eterna. O espírita, um dos preceitos é a reencarnação e a pluralidade das existências. Então, se eu estou estudando o espiritismo, eu preciso me esclarecer acerca disso. Esse é um ponto. Aí, no finalzinho, ele diz assim, no antepenúltimo parágrafo: homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos ao regaço do vosso Pai. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, as orientações dos amigos espirituais. Vamos ouvir essas palavras, vamos meditar nessas palavras, nesses ensinamentos da espiritualidade, para que a gente não fique mais em trevas, mas que a gente vá para a luz. No outro parágrafo: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. A palavra de Deus está aí para todos nós, em todas as religiões. Nós aqui estamos estudando a doutrina espírita, mas a doutrina do Cristo, a doutrina de Jesus, a palavra de Deus, está para todos nós na humanidade. Absorve e busca quem tem interesse. E ele fica piedoso de nós. Poxa, eu deixei tanta sementinha nesse planeta, mas nem todos vêm buscar. Ele fica, olha, sinto-me por demais tomado de compaixão por vossas misérias, porque a maioria das nossas aflições são causadas por nós. Algumas, a gente escolheu no nosso planejamento para a gente ressarcir perante a lei de Deus, mas outras são coisinhas tolas. Quando a gente discute na condução, quando a gente discute na loja, aí o coração acelera, quando a gente não releva nada no lar, um brigando porque a caixa de leite está colocada de modo errado, a mãe que briga porque acabou de lavar o banheiro, não pode pisar no chão. Então são coisinhas pequenas que a gente procura para tirar a harmonia do nosso lar, quando na realidade a gente tem que relevar essas coisas. A gente não sabe se vai estar aqui amanhã. Eu nem quero saber, gente, se eu vou estar aqui amanhã. Eu sei que eu quero viver. O dia que eu vou partir, Papai do Céu é que sabe. Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente vai procurar ser o mais feliz possível, porque isso nos é dado. A gente tem todo o direito de ser feliz. A gente tem que estar no Evangelho. A felicidade relativa, hoje tem sol. Quando não tem sol, tem chuva. A chuva é bênção de Deus também. Se
não tem chuva, tem nuvem. Nuvem fica olhando assim, ó. Lembra quando a gente era criança? O que tem ali? É um coelhinho? Ah, é um porquinho? Isso é a alegria de viver. A gente perdeu essa infantilidade gostosa de apreciar as coisas simples da vida. Que a gente busque isso de novo. E ele continua aqui, ó. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. A gente está aí vivendo um momento de fake news, né? Então a gente tem que observar se essas mensagens vêm de Deus, vêm dos amigos espirituais de fato, antes da gente repassar, principalmente antes da gente acreditar. Se a gente ficar muito envolvido em notícias negativas, a gente não consegue a leveza para a gente viver a nossa vida, porque são desafios, né, gente? Vamos combinar que quando a gente cruzar aquela porta ali, a gente vai voltar para os nossos desafios. A gente tem que voltar bem, harmonioso, feliz e continuar a nossa trajetória, né? E no último parágrafo ele diz, aí ele faz um chamado para nós, não está falando para toda a humanidade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Para a gente se amar, se respeitar, né? Olhar um para o outro, não olhar só para nós mesmos. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. Como é que a gente consegue instrução? Buscando a leitura, buscando a informação de algum colega que de repente está participando de seminários, né? Uma casa séria, que os Espíritos mesmo dizem, né? Verificar se os Espíritos são de Deus. Isso inclui Espírito encarnado e desencarnado, não só os desencarnados. E ele diz aqui, ó, no cristianismo encontram-se todas as verdades, no ensino do Cristo. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. A gente viu aí na fase da Idade Média, né? Muitas pessoas que tinham a mediunidade exacerbada, sendo atiradas às fogueiras, aquelas pessoas que não professavam um dogma, né, de acordo com o que o clero queria, essas pessoas eram afastadas. E ainda hoje nós temos preconceitos religiosos. Então eles nos dizem aqui, ó, esses erros, né, são de origem nossa, são os nossos preconceitos. E a gente precisa respeitar o outro na sua individualidade. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Quem são esses do além-túmulo? São aqueles que são mortos segundo a carne, mas estão vivíssimos, desencarnados, já estão na frente do trabalho do Cristo e querem o nosso bem também. E eles dizem, irmãos, nada perece. O que ele quer dizer com isso? A vida não acaba, a nossa vida continua. Mas como é que a gente quer continuar do lado de lá? Desequilibrado? Vicioso? Buscando coisas da terra, coisas materiais, quando na realidade, no plano espiritual, o que a gente vai conseguir é a essência? Nós sabemos que a natureza não dá saltos, né? Então, eu não vou dormir gulosa e acordar uma pessoa plena, que não vai querer um brigadeiro, que não vai querer aquele pudim maravilhoso. Então tem que ir me educando desde já. E assim são outros vícios morais e os vícios materiais, né? A maledicência, a inveja, a irritabilidade, que também pega muita gente, né? No Evangelho também tem um capítulo, um texto que fala sobre a cólera. Então todas essas coisas a gente vai trabalhando devagarzinho, para a gente expurgando aos pouquinhos, para a gente continuar vivo de fato, né? Então ele diz aqui, ó, nada perece. Aí ele continua, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Quem assina é o Espírito de Verdade, Paris 1860. Então que a gente consiga vencer o mal, que a gente consiga vencer o nosso mal todos os dias, que o vencedor de fato é aquele que vence a si mesmo. Eu não vou ficar competindo com o meu vizinho, com o meu coleguinha, com o meu chefe, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu cônjuge, né? Eu vou competir comigo mesmo, ser melhor a cada dia. E no resumão, é isso que o Espírito de Verdade nos diz, para a gente aproveitar
essas palavras de vida eterna como o Espírito Emmanuel nos indicou, né? Ele diz aqui no finalzinho para nós, ó, esquece aquelas palavras que te incitam à inutilidade. A melhor forma da gente ser feliz é na prática do bem. E a gente vai decidir que bem é isso que a gente vai fazer. Eu vou ouvir o meu próximo, eu vou arregaçar as mãos e auxiliar materialmente. Cada um sabe o que cabe na sua rotina, o que cabe na sua vida. Mas nunca deixemos de colocar em prática o trabalho no bem. Então, Rua Santo Não Se Esgota, né? O capítulo continua e logo mais a gente vai ter outros irmãos aqui, né, falando sobre isso. No mais, Jesus nos abençoe, que a gente continue nessa paz. Graças a Deus. Nós agradecemos a nossa irmã Leiva pelas palavras de esclarecimento, de consolo, trazidas pela essa doutrina maravilhosa, e que ela continue, né, nessa firme tarefa de divulgação. Possamos entrar na sintonia e orarmos. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais esse dia, por esta manhã, Senhor, de tantos esclarecimentos, tantos benefícios recebidos a partir do momento em que adentramos essa casa de caridade, luz e caridade. Só temos a agradecer, Senhor, por tudo que recebemos durante esse estudo, todo o tratamento que cada um de nós recebeu, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Mas continuamos a te rogar a força, a coragem, a sabedoria, para percebermos, Senhor, que vós não há fardo mais pesados que possamos carregar. Que estejamos sempre nessa sintonia, Senhor, e que possamos retornar aos nossos lares, levando esta paz e equilíbrio. Graças a Deus. Que todos possamos retornar em paz aos nossos lares e até o próximo encontro.